Fala, investidores! Como vocês estão? Tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a companhia Alupar. A ideia aqui é trazer para vocês a análise fundamentalista das ações, as recomendações das principais corretoras de mercado, os resultados da companhia no primeiro trimestre de 2023, o cálculo do preço justo das ações segundo o método do Benjamin Graham e também o cálculo do preço teto para as ações da Alupar segundo o método de investimento do Luiz Barsi. Sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Bom, investidores, antes da gente começar, eu vou deixar aquele disclaimer. Essa não é uma recomendação de compra ou de venda das ações da Alupar. A ideia aqui é trazer para vocês todas as informações necessárias para ajudá-los a tomar a melhor decisão de investimento. Portanto, não façam besteiras por aí. Bom, dando início, a Alupar, para quem não conhece, ela é uma companhia holding, ou seja, ela é uma organização societária e ela opera dentro do segmento de transmissão e geração de energia. Isso é importante de entender, investidores. Bom, dando sequência, vamos falar aqui da apresentação de resultados da empresa nesse primeiro trimestre de 2023. E para começar aqui a nossa análise da apresentação de resultados, eu já vou deixar aqui o destaque que o gestor colocou em relação ao pagamento de dividendos nesse ano de 2023. Foi aprovado no dia 17 de abril o pagamento de dividendos para esse ano de 2023 e ele vai ser 17% maior do que o ano de 2022. Aqui nesse gráfico, investidores, a gente vê a evolução da distribuição de dividendos da empresa desde 2020. E esse gráfico aqui em escadinha é excelente para nós investidores. Para vocês terem ideia, no ano de 2020, a Alupar distribuiu o equivalente a 0,69 centavos por unit, ou seja, por ação final 11. Aqui no ano de 2021, esse valor ele subiu para 84 centavos. No ano passado, 2022, eles distribuíram o equivalente a R$ 1,23 por ação. E nesse ano de 2023 já foi aprovada a distribuição de R$ 1,44 por ação. Uma excelente notícia aí para nós investidores. Dando sequência aqui na nossa análise, vamos dar uma olhada na demonstração de resultados financeiros da companhia. Aqui nos destaques financeiros, investidores, falando aqui dos resultados societários, a receita líquida teve uma queda de 21% comparando o primeiro TRI de 22 com o primeiro TRI de 23. E obviamente isso se reflete diretamente na lucratividade da empresa. Ou seja, o lucro líquido caiu de 431 milhões aqui no primeiro trimestre de 2022 para 230 milhões nesse trimestre. Ou seja, a empresa não apresentou um resultado muito bom nesse trimestre. Olhando aqui os destaques financeiros dos resultados regulatórios, a gente pode identificar que a receita líquida ela teve uma alta aqui de 11,5%, porém o lucro líquido da companhia não teve uma ótima performance. Obviamente comparando, o primeiro TRI de 2022 com esse TRI de 2023. E esse é um ponto de atenção que nós investidores devemos ficar de olho. Vamos ver se a Alupar ela consegue recuperar esses resultados no próximo trimestre desse ano de 2023. Bom, tendo em vista esses resultados ruins, vamos dar uma olhada nos números de valuation da companhia. Para fazer a nossa análise, eu vou utilizar os números da Alup 11, que é as ações e units da Alupar. As units aqui da Alupar têm um valor atualmente na B3 de R$ 29,26. E vale um destaque, ela vem distribuindo aí nos últimos 12 meses 5% em dividendos. E um ponto aí para nós investidores ficarmos de olho é que a valorização das ações nesses últimos 12 meses foram de 17%. Dando sequência, falando aqui dos números e indicadores de valuation, o indicador PL atualmente está em 12,36%. Olhando o histórico da empresa, a gente vê que na média o PL da Alupar é de 10,28%, ou seja, ela está com preço sobre lucro acima das suas médias. E isso mostra para nós investidores que o mercado está superestimando aí o preço das ações da Alupar, pois mesmo com um resultado ruim nesse primeiro trimestre, o preço sobre lucro continua acima da sua média. Dando sequência, vamos olhar aqui o indicador P sobre VP, que compara o preço das ações com o valor de patrimônio da companhia. Atualmente o P sobre VP está aqui em 1,24. E olhando o histórico, está bem dentro, bem em linha com a média da Alupar, que é de 1,21. Seguindo a nossa análise, investidores, vamos falar aqui do endividamento da Alupar. O indicador que eu sempre gosto de comentar é a dívida líquida sobre o EBIT, que está em 3,5. Isso significa que a empresa leva 3 anos e meio para quitar todas as suas dívidas apenas com a sua geração de caixa. Portanto, isso significa que a Alupar está super alavancada comparado com outras companhias elétricas aí no mercado.
mercado. Ou seja, nós devemos ficar de olho aí com esses números. Falando agora dos indicadores de eficiência, a margem bruta da empresa está em 79%, uma excelente margem bruta, e a margem líquida em 20%, uma excelente margem líquida também. Dando uma olhada no histórico aqui da margem líquida, a gente identifica que a média da Alupar é de 19%. Ou seja, ela veio aí trabalhando nos últimos 2 anos acima da sua média de margem líquida e atualmente essa margem líquida está caindo, como a gente viu nos resultados apresentados agora no primeiro trimestre. E como nós sabemos, né, investidores, os preços das ações sempre acompanham seus resultados. Então, muito provavelmente nós vamos ver o preço das ações da Alupar cair nos próximos meses. Dando sequência, falando dos indicadores de rentabilidade, o ROI da empresa atualmente está em 10% e o ROIC, que é o retorno sobre o capital investido, está em 10,38%. Tanto o retorno sobre o equity, tanto o retorno sobre o capital investido, ambos estão trabalhando aqui abaixo das suas médias. Ou seja, a média aqui para o ROI da Alupar é de 12,64%. E dando uma olhada aqui no seu ROIC, a média do ROIC é de 11,78%. Ou seja, a empresa está apresentando resultados de retorno para os seus acionistas bem abaixo das suas médias. E para fechar a nossa análise, vamos dar uma olhada nos indicadores de crescimento. Falando do CAGR de receitas, que são os crescimentos das vendas da empresa, a média da Alupar é de 16,74 e atualmente está trabalhando aqui em 20. Portanto, as suas receitas estão acima da média da empresa. O mesmo a gente tem aqui para o CAGR de lucros, que nos últimos 4 anos está trabalhando aqui acima das suas médias, que é de 18,24, porém a lucratividade da empresa apresentou um resultado menor nesse primeiro trimestre e caiu aqui para 16,77. E esse é um ponto de atenção que nós devemos acompanhar aí nos próximas divulgações de resultados da Alupar. Bom, investidores, a gente já viu aqui a apresentação de resultados da empresa nesse primeiro trimestre de 2023, a gente viu que não foi muito bom e os seus indicadores aqui de valuation estão dentro da média, apenas com os destaques preocupantes aqui para sua dívida e também para os seus indicadores de rentabilidade e crescimento que estão caindo um pouco. Com isso, investidores, o que a gente vai fazer agora é calcular o preço justo segundo o método do Benjamin Graham. E para calcular o preço justo das ações aqui da Alupar, eu trouxe a minha planilha com a fórmula mágica do Benjamin Graham. Para você aí que não sabe, investidores, o Benjamin Graham ele é nada mais nada menos do que o tutor do Warren Buffett e ele criou a fórmula para a gente encontrar o valor intrínseco de uma ação. Essa fórmula que o Benjamin Graham criou leva em consideração 3 variáveis: a cotação das ações, o LPA e o VPA. Para quem não sabe, o LPA é o lucro por ação e o VPA é o valor patrimonial por ação. Esses números aqui, investidores, a gente acha eles facilmente aqui no Status Invest. Aqui nós temos o LPA e aqui nós temos o VPA. E eu previamente já preenchi essas informações aqui na nossa planilha de cálculo. Levando em consideração a fórmula original do Benjamin Graham, que foi criada lá em 1940, o valor intrínseco das ações da Alupar é de R$ 35,38. Ou seja, como o valor atualmente está em R$ 29,49, nós temos uma margem de segurança para investir na Alupar de 20%. Porém, investidores, aqui nesse quadro abaixo, eu atualizei a fórmula do Benjamin Graham com o valor de PL e VPA das ações atualmente. Lembrando que a primeira fórmula dele foi criada lá em 1940, onde os dados de PL e VPA das empresas eram bem diferentes dos dias atuais. E atualizando um PL máximo de 25 e um VPA máximo de 1,5, a gente chega no valor intrínseco das ações de R$ 45,67, ou seja, uma margem de segurança de 55%. Porém, investidores, é importante a gente investir segundo a nossa metodologia. E vale destacar que a metodologia do Benjamin Graham era comprar as ações de uma empresa o mais barato possível e vendê-las quando elas atingissem o seu valor intrínseco. Portanto, fica aquele ponto de atenção aí para vocês. Qual é o seu método de investimento? Você compra as ações baratas e revende elas quando estão caras? Ou você é aquele investidor que está montando uma carteira previdenciária segundo o método BARS, que visa o recebimento de dividendos? Diz para mim aí nos comentários que eu tô curioso. Dando sequência aqui no vídeo, investidores, levando em consideração esses dois valores intrínsecos para as ações, vamos dar uma olhada agora na recomendação das principais casas de corretagem que nós temos aí disponíveis. Bom, investidores, eu tenho acesso a um relatório aqui do Banco do Brasil Investimentos. Esse relatório foi emitido aqui no dia 11 de maio desse ano de 2023, ou seja, após a apresentação de resultados da Alupar do primeiro trimestre de 2023. Bom, nesse relatório, o preço das ações naquele momento estavam em R$ 27. O Banco do Brasil
Brasil Investimentos colocou aqui o preço-alvo das ações até dezembro, até o final desse ano de 2023, na casa dos R$ 36,35. Ou seja, eles veem um potencial de valorização de 30% nos preços das ações da companhia. Além disso, eles colocam aqui o retorno esperado em dividendos, que está na casa dos 7,5%, entregando para o investidor um retorno total de 37,5%. Esse é o primeiro relatório que eu tenho em relação a Alupar. Vamos dar uma olhada aqui no outro relatório. Eu tenho aqui, investidores, um relatório do banco BTG Pactual, que também foi emitido em maio de 2023. Aqui nesse relatório, o BTG está recomendando a compra das ações da Alupar com preço-alvo no valor de R$ 29,00. Ou seja, nós temos aí duas empresas, duas corretoras de renome no mercado recomendando a compra das ações da Alupar. E para fechar, eu tenho aqui mais um outro relatório que é do TC Matrix, que também foi emitido em maio de 2023. Porém, nesse relatório, a recomendação aqui dos analistas foi de neutra para as ações da Alupar, com o preço-alvo em R$ 31,00, ou seja, um upside de 11% das ações da companhia. Isso lembrando, que esse relatório foi emitido no dia 11 de maio e o preço das ações estava em R$ 27,88. Vamos lá no TradingView dar uma olhada na cotação das ações nesse momento. Aqui no TradingView, investidores, a gente pode ver que o preço fechou nessa sexta-feira em R$ 29,26, ou seja, já está dentro daquela recomendação do banco BTG, que saiu lá em maio desse ano. Levando em consideração o relatório do Banco do Brasil Investimentos, comprando as ações aqui no valor da casa dos R$ 29,00, se as ações realmente chegarem aos R$ 36,00 indicados no relatório de investimentos do Banco do Brasil Seguridade, o upside que a gente teria, segundo o relatório, é de 23%. Bom, investidores, deu para sentir aí mais ou menos qual que é a expectativa do mercado para a Alupar para os próximos meses. Isso, obviamente, se você é aquele tipo de investidor que gosta de comprar as ações de uma empresa quando elas estão baratas e vender quando elas estão caras. Porém, se você aí é aquele investidor que visa o recebimento de dividendos, eu trouxe aqui para vocês o cálculo do preço-teto das ações da Alupar segundo o método Barsi. E esse cálculo eu estou trazendo aqui para vocês da plataforma AGF+. Eu estou aqui com as units da Alupar, com a cotação atual de R$ 29,26, assim como nós vimos lá no TradingView, e o preço teto para as ações projetivo é de R$ 21,62, ou seja, o preço atual da cotação das ações da Alupar está acima do preço teto, ou seja, nós não temos margem de segurança para investir visando o recebimento de dividendos. Isso porque, investidores, eu estou falando aqui do preço teto projetivo que leva em consideração o pagamento de dividendos atual da Alupar. Se a gente colocar aqui um método mais conservador, que é o preço teto médio, o preço das ações para a gente comprar com uma margem de segurança seria de até R$ 11,86. Ou seja, para o método Barsi, as ações da Alupar estão bem caras no momento. Agora me diz aí, investidor, você é aquele que compra na baixa e vende na alta, e você segue a metodologia do Benjamin Graham, ou você é aquele tipo de investidor que está construindo uma carteira previdenciária, que visa o recebimento de dividendos? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Esse vídeo ele vai ficar por aqui. Se gostaram, deixa o like aí pra gente, isso nos ajuda muito a continuar a produzir esse tipo de conteúdo para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal e também ativar as notificações. Para quem aí não me conhece, eu sou o Leandro JP e esta aqui é a Tríade.